Saudações, incríveis campeões. Vamos a mais uma aula de Química, nona classe, e estaremos abordando estes dois temas, que é reação redox e de seguida a determinação do NOx. Então, vamos direto à questão de reações redox. Lembrar aos meninos que este foi um tema que foi abordado a nível da oitava classe, quando falamos dos tipos de reações químicas. Encontramos a reação de síntese, de decomposição, a reação exotérmica, a reação endotérmica, a reação redox, assim como a reação de combustão. Então, lembrar aos meninos que reação redox é aquela que ocorre com os processos de oxidação e redução. Então, nela também encontramos os agentes redutor e agente oxidante. Então, para tal, vamos a um exemplo específico de uma reação redox. Por exemplo, tenho a reação do sódio com o cloro. Então, este é um exemplo de reação redox. Então, por que esta é uma reação redox? É muito simples, porque observando esta reação podemos claramente encontrar esta variação do NOx. E, para tal, as regras são muito claras para aferir se a reação é redox ou não. Então, este seria um exemplo, tem muitos outros exemplos que podíamos fazer menção. Agora, passemos para a determinação do NOx. Na determinação do NOx, nós encontramos várias regras. A primeira regra diz que todos os elementos ou os átomos que se encontram no estado elementar, ou seja, não combinados, o seu NOx é zero. Então, para a primeira regra, estamos a falar de exemplos como o cálcio, o zinco, o carbono, o enxofre, etc. Então, estas são substâncias que se encontram em estado elementar, ou seja, não estão combinadas. Então, para tal, o NOx é 0, 0, 0 e 0. Então, sobre o conceito de NOx também já vimos lá na oitava classe. Então, neste caso, podemos passar para a segunda regra. Então, a segunda regra tem a ver com elementos específicos. Quais são esses elementos que nós vamos abordar? São hidrogênio. Além do hidrogênio, nós encontramos também o oxigênio. Então, estes são dois elementos que compõem boa parte de substâncias químicas. Então, para o caso do hidrogênio, a segunda regra diz que em todos os compostos, o hidrogênio apresenta como NOx o mais 1. Este é o NOx do hidrogênio. E o oxigênio, em todos os compostos, apresenta o NOx menos 2. Então, no geral, mas existem exceções. Por exemplo, o hidrogênio, em termos de exceções, a teoria diz que o hidrogênio nos hidretos, atenção, nos hidretos, ele apresenta NOx menos 1. Então, esta é a única exceção. E para clarificar, vamos dar exemplos de hidretos. São hidretos como hidreto de cálcio, hidreto de sódio, etc. Então, resumindo, hidreto refere-se à combinação do hidrogênio com um elemento metálico. E vamos observar a exceção do oxigênio. Então, o oxigênio, como tinha dito, em todos os compostos, no geral, apresenta NOx menos 2.
A única exceção que nós encontramos em termos do oxigênio é nos peróxidos. Então, os peróxidos constituem a única exceção em termos do NOx do oxigênio. Então, nos peróxidos, os básicos, neste caso, o oxigênio apresenta NOx -1. Uma vez que estamos a abordar a questão do NOx para estes elementos, não é? Tendo em conta a 8ª classe, o seu NOx será -1. Então, continuando, vamos abordar claramente os exemplos de peróxidos. Temos H2O2, Na2O2, etc. Então, estes são os peróxidos que criam a exceção do oxigênio em termos do NOx. A terceira regra tem a ver com os elementos metálicos. Então, os elementos metálicos, ainda bem que já abordamos a questão da tabela periódica. Então, assim sendo, em termos de metais, nós temos metais do primeiro grupo A. Metais do primeiro grupo A. Então, estes metais do primeiro grupo A, que é a outra regra, eles apresentam como NOx +1. O seu NOx é +1. Este NOx é fixo, não sofre nenhuma variação. Vamos dar exemplos destes elementos. Temos o sódio, +1. Temos o potássio, também +1. Temos o lítio, também +1. E outros, porque são 5 elementos que fazem parte deste grupo. A outra sequência, dentro da quarta regra, temos os metais do segundo grupo A. Então, os metais do segundo grupo A também seguem a mesma sequência. Quer dizer que apresentam o NOx +2. São exemplos o cálcio. Além do cálcio, encontramos o magnésio, é outro exemplo. Além do magnésio, encontramos também o bário, entre outros. E de seguida passamos também para o terceiro grupo A. Então, o terceiro grupo A também é constituído por elementos metálicos. Então, estes apresentam o NOx +3. Neste caso, posso dar o exemplo do alumínio, que seu NOx é +3. O outro exemplo pode ser do boro, também o seu NOx é +3. Então, estes são alguns exemplos. Passemos agora para a quinta regra, se não estiver em erro. Na quinta regra, vamos identificar os elementos que normalmente em compostos não apresentam NOx específicos. Vou repetir, vamos para elementos que em seus compostos não apresentam NOx específicos. Então, são elementos que dentro dos seus compostos nós temos que ter como uma incógnita. Estamos a falar dos ametais. Então, os ametais que merecem a determinação do NOx, concretamente são metais do quinto grupo A e o sétimo grupo A. Então, estes são os principais, mas vou incluir também, atenção, notar bem, vou incluir também alguns do quarto grupo A. Para dizer que não são todos do quarto grupo A que nós determinamos os seus NOx. Alguns posso dar como exemplo o próprio carbono. Então, este seria o exemplo. E, em seguida, vamos para íons. É outra regra, que é a sexta.
Então, para íons, sabemos que íon é toda espécie química que apresenta carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser positiva, assim como negativa. Então, para o caso concreto, nos íons, a teoria diz que a carga vai se igualar ao próprio NOx. O que isto significa? A única diferença é do posicionamento do sinal. Vamos aos casos concretos. O cálcio tem como carga 2 mais. Então, eu posso converter em cálcio mais 2. Então, quando o sinal aparece depois do número, nós consideramos íon, e quando aparece antes, nós consideramos como sendo o NOx. Então, a única carga é do posicionamento do sinal. Podemos já passar para outros exemplos, como o cloro tem como carga 1 menos, mas podemos converter em seu NOx, que será cloro menos 1. Outros exemplos, o sódio, só para terminar, 1 mais, que será o seu valor de carga, e em termos de NOx será mais 1. Então, estes são alguns exemplos. E, por fim, vamos mesmo à parte dos cálculos. Então, quando nós temos uma fórmula química, temos que observar qual é o elemento que nós vamos ter em isolamento para o seu cálculo. E para o cálculo concretamente, vamos para exemplos. Tenho H2O. Quero saber os NOx destes elementos. O outro exemplo, CO2, dióxido de carbono. O terceiro exemplo, HNO3. Então, vamos aos cálculos rapidamente, como é que isto procede. Temos aqui, nesta fórmula, 2 elementos que já aferimos a sua descrição na segunda regra. O que isso significa? Tenho aqui oxigênio e hidrogênio. E vimos que estes elementos têm NOx específicos. A única exceção é nos hidretos, assim como nos peróxidos. Então, esta molécula não constitui nem hidreto, assim como um peróxido, pelo que o NOx de hidrogênio será mais 1 e do oxigênio menos 2. Então, assim determinamos. Aqui temos o oxigênio, já sabemos que o seu NOx é menos 2. Lembre-se que eu tinha incluído o quarto grupo A, e no quarto grupo A teria dito que são alguns elementos que nós calculamos o seu NOx, e tinha dado como exemplo o carbono. Então, nosso carbono será a nossa incógnita. Então, determinando será X, mas a quantidade de oxigênios é de 2, multiplicado pelo seu NOx, que é menos 2. Então, levantada essa equação, temos que igualar a 0. Então, aqui é só uma questão básica de matemática. Teremos x menos 4 igual a 0, x igual a mais 4. Passamos para o outro caso. Temos aqui nesta molécula hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Os NOx, quer sejam de hidrogênio, assim como de oxigênio, são conhecidos. Temos menos 2 e temos mais 1. Então, o nosso nitrogênio vamos ter como nossa incógnita. E para calcular, ficamos com mais 1 mais Y, mais a quantidade de oxigênio é de 3, vezes o seu NOx, que é menos 2, igualamos isto a 0. Operações matemáticas, ficamos com mais 1 mais Y menos 6 igual a 0. Indo direto, o nosso Y será igual a mais 5. Então, vou caprichar um pouco mais para uma expressão concreta dos íons.
Então, tenho, por exemplo, em termos de íons, PO3 menos. Então, temos esta situação. Queremos calcular o NOx. Ora, o que é que sucede? Este 3 menos é carga. E esta carga nós temos que converter em NOx, como vimos nas regras. Então, o fósforo faz parte dos elementos do quinto grupo. Vamos ter em conta como uma incógnita. Neste caso, teremos X, mas a quantidade de oxigênios é de 3. O oxigênio, lembre-se, este 3 menos é carga desta partícula, não é do oxigênio. O NOx do oxigênio é conhecido como sendo menos 2. Então, vezes menos 2, que é a carga do oxigênio, que é o NOx do oxigênio, perdão. E no lugar de igualarmos a zero, nas partículas nós igualamos a sua carga. Então, teremos aqui menos 3. E, substituindo este x, menos 6 igual a menos 3. X igual a menos 3 mais 6, x igual a mais 3. Então, assim determinamos o NOx. E deixo um TPC para os meninos, vão resolver logo depois de aceder a este vídeo. Temos como exemplos H2SO4, vão determinar os NOxes. O outro exemplo é Cr2O7 2-. E por fim, temos como exemplo Al2SO4 3. Então, isto é TPC e os meninos vão resolver. Então, paro por aqui, desejando-vos bons estudos e até breve.